Olá, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso e abençoado e quero convidar vocês para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje a nossa reflexão é em Mateus 6:26. Esse versículo, ele inicia com um convite e finaliza com uma pergunta. O convite é observar as aves do céu. E ele diz o seguinte: observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E aí vem a pergunta: não têm vocês muito mais valor do que elas? Eu acredito que, na prática, às vezes o problema não está no problema em si, ou seja, na ansiedade, na preocupação que bate na porta do nosso coração. Está na nossa dificuldade de entender o nosso valor, de entender aquilo que Deus pensa a meu respeito. Sabe, é tipo uma crise de identidade, que nós não aceitamos, às vezes até na teoria a gente fala, mas na prática a gente não descansa nesse valor que Deus já colocou por meio de Cristo. Então essa pergunta ela é muito séria, ela é um convite a uma reflexão muito grande. Porque ele está dizendo o seguinte: esse ser tão pequeno, tão frágil, eu cuido. Eu não vou cuidar de vocês. E tem um devocional da Bíblia Almeida com áudio, que é o Pão do Dia, e eu achei bem interessante quando ele faz um comentário nesse versículo. Ele diz o seguinte: as aves não possuem as promessas que nós possuímos. Não existe promessa de vida eterna para elas. Elas não foram criadas à imagem de Deus. Ainda assim, alguma vez você encontrou alguma ave preocupada? Não. Nunca encontrou, nem vai encontrar, nem eu. Mas ele diz uma coisa interessante: toda manhã, como um relógio, elas acordam e cantam livremente. Glória a Deus. Esse cuidado. E aí ele diz o seguinte: Jesus estava dizendo o seguinte: você pode ver que as aves estão bem. Elas não estão estressadas, mas elas estão bem. Você também pode ficar bem. Se Deus cuida desse ser tão pequeno, não cuidará também de você? Alguém pode dizer: então você como azar, não vou fazer nada. Ele diz: isso não significa dizer que elas não precisam sair em busca de comida. Isso não significa dizer que elas não cuidam dos seus negócios. Elas cuidam, mas não se preocupam com isso. Ou seja, a ansiedade não é aquilo que move o seu dia a dia. É a confiança, sabe? Vai vir provisão, vai vir o cuidado. Há um comentário bíblico nesse versículo que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: a única cura para a cobiça, e aí eu quero acrescentar aqui a preocupação, medo, ansiedade, é abraçar as promessas de Deus pelas quais Ele nos assegura que cuidará de nós. Então, o caminho, a cura, é abraçar as promessas de Deus. Primeiro é que eu sou filha, você é filho. E se há medo, há insegurança, a gente precisa ser sincero com Deus. Deus, eu estou com medo, eu estou inseguro. Senhor, fala meu coração por meio da tua palavra, fortifica o meu coração. Me ajuda a fortalecer essa fé em ti por meio da palavra. E se exponha ao coração. Exponha seu coração à luz da palavra para que ela traga orientação de Deus e fortaleça seu coração. Pois Deus sempre tem uma palavra na sua palavra para nós. Agora é necessário a gente ir a Ele. Eu preciso ir para Ele, eu preciso dizer: Senhor, me ajude a abraçar tuas promessas. Eu preciso ter esse olhar. Eu achei bem interessante no comentário da Bíblia King James, nesse versículo, que diz o seguinte, que se Deus se preocupa em fazer algo menor que alimentar as aves, Ele certamente fará algo maior, como alimentar os seres humanos. Olha que coisa extraordinária. Se Deus se preocupa em fazer algo menor que alimentar as aves, porque é Ele que providencia a água para o banho, as sementes, né, os vegetais, os peixes, porque alguns se alimentam de peixe, outros de sementes. Quem é que providencia? É Deus. Quando esse ser tão pequenininho precisando de banho, vem a providência dele. Eu gosto de lembrar quando eu morei numa casa que a gente tinha uma cisterna e vinha água de fora da empresa que fornecia e ela enchia a cisterna. E na maioria das vezes ela transbordava. E quando transbordava, sabe quem que aparecia? Os visitantes? Essas aves.
Elas estavam lá tomando banho, batendo suas asas, tomando seu banho, refrescando. E eu olhava e dizia, olha a providência de Deus para elas. Olha aí, se Deus se preocupa em fazer algo menor, alimentar as aves, certamente fará algo maior, como alimentar eu e você. Glória a Deus. Então a palavra para o dia de hoje é essa. O convite é, observe, estuda, olha com atenção as aves do céu. O Pai Celestial está alimentando, está cuidando. Se Ele cuida delas, não vai cuidar de mim, de você? Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, nesse dia de hoje, essa pergunta não é por acaso. E se eu e você temos dificuldade, às vezes, desse entendimento do nosso valor, às vezes o problema em si, e às vezes é a nossa identidade. Nós não sabemos lidar quando ele chega. Eu gosto sempre de imaginar uma criança, vamos imaginar uma criança filha de um homem mais rico da face da terra. A forma como ela se comporta naquela casa, uma liberdade que ela tem de sentar no sofá, de andar em cada cômodo daquela casa sem nenhum problema. Mas se você levar uma pessoa, um adulto, convidar ela para aquela casa, ela vai ter tanto cuidado, restrições de como se comporta naquela casa, porque ela não é parente, ela não é nada, ela é apenas um visitante. Ela vai ter restrições. Que Deus nos ajude a nos ver como filho, que não há restrições, que há o cuidado, a provisão de Deus para nossas vidas, em todas as áreas, sabe? Como filho, esperando que o Senhor vai cuidar de uma forma linda e maravilhosa. Que seu amor cuidadoso vai se manifestar em todas as áreas da nossa vida. E como um filho confiante, a gente agradeça. Simplesmente agradeça. Talvez eu e você, no dia de hoje, precise trocar o medo, a murmuração, a queixa por gratidão. Vamos escolher agradecer. Primeiro vamos agradecer porque nós temos um Pai Celestial. Muito obrigada, Senhor. Depois porque Ele já nos coloca numa posição de valor muito grande. Ele mesmo coloca e chama a atenção. Sabe? Você é isso. Por que você se comporta dessa forma? Que possamos contar com a graça preciosa do Senhor para o dia de hoje. Vamos observar e vamos meditar nessa perguntinha feita hoje, tão pequena, mas tão poderosa. Tem promessa de Deus para a minha vida, para a sua. Tem várias promessas. Tem o amor cuidadoso, tem a misericórdia, tem a bondade se manifestando diariamente nesse dia chamado hoje. Queridos, que o Senhor seja contigo, com a tua casa. Troque o medo, troque a murmuração pela gratidão. Louve ao Senhor. Eu gosto de dizer que a gratidão é a pá que remove as insatisfações da nossa alma. Às vezes a nossa alma está insatisfeita. Ela remove o medo, a insegurança. Que eu e você possa contar com a graça de Deus no dia chamado hoje. Dizer, Senhor, eu sou filho, eu sou filha. Que eu me comporte nessa casa como tal. Que não haja restrições no que se refere. Que eu mesmo não venha me privar do teu suprimento para a minha vida. Pois tu, Senhor, em nenhum momento teve essa intenção de me privar, mas eu estou fazendo isso por medo, por insegurança, por não confiar e acreditar no teu amor cuidadoso. Mas obrigado porque tu, neste dia, me mostra o quanto eu sou valiosa, quanto eu sou valioso na tua presença. Obrigada, Pai, em nome de Jesus por esse dia. Obrigada pela provisão do dia de hoje. Assim como tu cuida desse ser tão pequeno, comida, descanso, refrigério. Obrigada pelo refrigério para minha alma, para o meu corpo, para minha mente. Obrigada pela provisão financeira. Obrigada pela provisão física, pela saúde do meu corpo, para a glória e honra do teu santo nome. Queridos, que o Senhor te abençoe. Tenha um dia produtivo e abençoado para a glória de Deus. E até a próxima reflexão, Senhor nos permitindo.